Para a gente lembrar um pouco desse movimento, no começo, os críticos, e isso, né, tem a ver com a oposição, falavam muito sobre as decisões do ministro Dias Toffoli sobre o caso do Banco Master. Depois, foi acrescentada a essa série de críticas, Pedro Venceslau chega por aqui também para me ajudar nessa análise, a questão do resort de luxo no Paraná. Então, a gente tem uma ala do Congresso e críticos juristas também endossando essas críticas em relação a, por exemplo, aquela decisão de Toffoli de trazer ali para o sigilo do STF o que foi colhido pela Polícia Federal. E, por outro lado, a gente tem também as críticas que dizem respeito à conduta do ministro. Hoje, Pedro Venceslau, a gente teve a primeira nota em que Toffoli faz ali a sua própria defesa. Isso acaba aliviando a situação do ministro? Boa noite para você. Boa noite, Juliana. Boa noite a todos. Pois é, virou um certo senso comum entre os ministros do Supremo Tribunal Federal, desde sempre, dizer que a Corte é imune a qualquer pressão da opinião pública. E é bom que seja, de fato. Agora, nesse caso do Toffoli, há um sério risco de danos à imagem do Supremo. E isso ficou muito claro quando a pressão começou a vir de todos os lados, de juristas, de aliados, inclusive, do próprio ministro, do Palácio do Planalto, que de um jeito ou de outro enviou recados de que havia um clima de irritação e de uma preocupação muito grande que a atuação do Toffoli pudesse municiar a direita brasileira nesse movimento de eleger o maior número de senadores para justamente pedir o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, aparentemente, né, Juliana, o Toffoli sentiu a pressão e fez uma sinalização depois de aparentemente deixar a imagem de que não iria recuar nenhum passo. Ele estava ali intransponível, era a posição dele, agora faz esse primeiro movimento também depois de uma série de entrevistas do ministro Edson Fachin, com recados muito claros e também do crescimento desse movimento de defesa de um código de ética para o Supremo Tribunal Federal. Então, acho que nesse caso o Toffoli percebeu que era melhor dar um passo atrás, fazer um gesto para aliviar um pouco a pressão. E são alguns recuos, né? Recuos sobre o depoimento, se é a Polícia Federal, se é o Supremo Tribunal Federal, depoimentos do Banco Master, sobre sigilo ou não, né, dos documentos que foram recolhidos, sobre que tipo de pergunta fazer ali para os depoentes, para o próprio Daniel Vorcaro. Agora, essa situação da primeira instância. Importante a gente trazer para cá essa pergunta que eu comecei aqui o jornal fazendo. Não resolve a situação da crise de imagem do Supremo Tribunal Federal. Então, começaremos esse ano no Judiciário com essa questão, o Judiciário tentando mostrar essa unidade por conta da conduta de um ministro sendo questionada e vivendo uma crise de imagem num ano eleitoral. Pois é, o motivo da ida para o STF foi o envolvimento do deputado da Bahia. Mas é um movimento que é lateral, assim, não há nenhuma investigação direta contra esse parlamentar, então se justificaria o caso voltar para a primeira instância, se preservaria tudo que foi coletado até aqui. A questão é que a própria defesa do Vorcaro coloca, e aliados também de pessoas que são envolvidas no processo, é que o celular apreendido do banqueiro, que foi apreendido no momento que ele ia viajar, portanto tem muitas conversas que foram preservadas ali, ele certamente vai colocar no centro da investigação outros nomes com prerrogativa de foro. Então, alguns especialistas acreditam que é questão de tempo para o caso voltar para o Supremo Tribunal Federal ou ir parte dele para o STJ, porque tem o envolvimento do governador ibanês, por exemplo. Precisa ser apurado. Né? Que precisa ser apurado, mas conforme a investigação for avançando, é provável que o caso, então, tenha que se desdobrar entre outras instâncias, né? Exatamente.